minutes more. Fica tranquilo, irmão, vai ser bênção. Don't worry, brothers, it's going to be a Abra sua blessing. Bíblia aí comigo. Open your Bibles with Aleluia. me. Hallelujah. João capítulo 12. In John chapter 12, Deus pode fazer em 17 minutos o que Ele não fez na vida inteira. God can do in 17 minutes what Então He has prepara o done, seu has coração not done aí. in a lifetime. João So 12, prepare your heart. John quero ler do verso 12. 24 We're going to start reading from verse 24 até o verso 30. up to verse 30. João capítulo 12, John chapter do 12, verso 24 ao verso 30. 24 to the 30th. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa me seguir. Onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Esta voz veio por causa de vocês This voice was for your benefit, e não por minha causa. not mine. Os céus, Ele está falando. Heavens are talking. Os céus falam o tempo inteiro. Heavens talk at all time. Existem algumas mensagens que a gente está pregando There are some messages that we're e preaching, algumas pessoas dizem: and some people say, fala Deus. speak God. Está falando. He's speaking. A gente aqui perdeu a sensibilidade de ouvir, We're the ones who lost the mas os sensibility céus to estão hear. falando o tempo But inteiro. heavens are speaking at all E nós times. precisamos discernir And we need to discern o que os céus estão what falando. heavens are speaking. Muitos de nós aqui em algum momento pensamos em desistir de servir a Many Deus. of us at some moment we've thought about giving up on serving God. É comum porque nós somos seres humanos. It's common because we're human beings. Nós ficamos chateados, We become upset. às vezes nós ficamos nervosos, Sometimes we become nervous. às vezes falamos palavrões. Other times we curse. Teve um dia, tinha um discípulo perto de mim, eu falei um negócio que eu não deveria. There was one time that I had a disciple close to me and Ele I said ficou something that I escandalizado. shouldn't. And he was astonished. Mas pastor, He said, but o senhor não pastor, pode falar isso. you can't say Eu falei, irmão, não that. sou anjo, irmão. And I said, brother, I'm not an Eu não angel. sou anjo. I'm not an angel. Não, e ser pastor, irmão, tem hora que você fala umas coisas que você realmente Being a pastor, there are times that you truly Meu say Deus! things that, my God, se arrepende de ter falado. that you repent from Mas speaking. tem dia que, né, até o pastor, meu And there are Deus, days that even the pastor, my ele fica um God, pouco chateado. he can get kind of upset. Meu Deus. My God. Nós temos uma geração que sabe lidar com os aplausos. We have a generation that know how to deal with applause. Nós vivemos um tempo onde uma geração, ela sabe lidar com os elogios. A generation that knows how to deal with compliments. Mas é uma geração que não sabe lidar com o confronto. But it's a generation that does not know how to deal with confrontation. Hoje nós temos uma geração dentro das nossas igrejas. Nowadays we have a generation inside of our churches. Eles querem ser They aplaudidos. want to be applauded. Eles querem ser They elogiados. want to be complimented. Eles querem ter muitos seguidores, They want to have many followers. mas não sabem ser confrontados. But they don't know how to be confronted. Quando há o confronto, eles preferem mudar de cidade. When there is a confrontation, they prefer to change cities Ao ser confrontado e mudar de vida. instead of being confronted and changing their life. Essas palavras de Jesus foi para os seus discípulos. These words of Jesus were for his disciples. E foi um tempo antes dele ser levado à cruz. And it was a time before he was taken to the cross. Nós falamos muito sobre os milagres de We Jesus. speak a lot about the miracles Uau! of Jesus. Wow! Ressuscitou Lázaro. He resurrected Lazarus. Uau, que milagre! Wow, what a miracle! Olha, ele andou sobre as Oh, look, águas. he walked on Uau! waters. Wow! Olha, ele pegou 5 Oh, he pães, took 5 bread 2 and peixes, 2 fish. alimentou a multidão de And 5.000 He fed a pessoas. crowd of 5,000 Uau! people. Wow! Esse era Jesus. That's who Nós Jesus cantamos
cantamos sobre We Ele, sing about nós Him. falamos sobre We Ele, speak about e Him. nós enaltecemos as obras que Ele fez. And we exalt the works that He did. Mas muitos de nós não gostamos de falar da mensagem que Ele pregava. But many of us, we don't like to speak about the message that He preached. Como um dia Ele estava pregando para os seus discípulos, One day He was preaching to His disciples. e eles falaram, é muito dura esta palavra. And they said, this word is very E Jesus hard. falou, olha, se vocês estão achando dura, pode seguir os que forem embora. And Jesus said, if you think this is too harsh, you can follow those who left. E Pedro disse, para onde iremos nós? And Peter said, where shall we go? Se só tu tens palavras de vida If eterna. only you have words of eternal life. A mensagem de Jesus era uma mensagem The simples. message of Jesus was a simple message. Anunciava o reino de Deus, He was announcing the kingdom of God. ensinava, He was teaching. expulsava He demônios, used to rebuke demons. curava os enfermos. And he healed the sick. Uma igreja que não prega o evangelho do reino. A church that doesn't preach the gospel Uma of the igreja que kingdom. não ensina A princípios. church that doesn't teach Uma igreja principles. que não expulsa os A demônios. church that doesn't rebuke demons. E uma igreja que não ora para que os enfermos sejam curados. And a church that doesn't pray for the sick to be É uma healed. igreja que não está vivendo a mensagem que Jesus Is pregava. a church that's not living the message that Jesus preached. Esses dias eu ouvi uma pessoa me contar, The other day I saw someone tell me estava no trabalho, he was at his ele trabalha na área workplace. da construção He civil, works in construction. e de repente ele entrou ali, uma confusão com um dos seus colegas, And suddenly there was a disagreement with a e eles colleague. começaram a brigar, And they began fighting. e a briga foi para a via corporal, And the fighting became e eles physical. começaram a se apegar And they started to get to one another. fisicamente, Physically speaking. e de repente um deles arrancou uma arma, And suddenly someone pulled out a gun. e o outro falou, And the other one said, o sangue de Jesus tem the poder. blood of Jesus has power. Aí ele falou assim, você é crente? And he said, you're a Christian? Ele disse, eu sou. And he said, I Eu am. também sou, a paz do And he Senhor. said, I am too, the peace of the Lord. Esse é o retrato de uma igreja This is the picture of que a só church reconhece que o outro é cristão quando ele diz, o sangue de Jesus tem that only poder. recognizes that someone else is a Christian when they say the blood Nós of vivemos Jesus um has tempo, power. está difícil reconhecermos quem é e quem não é. We live at a time that's difficult to recognize who is a Christian or not. E Jesus aqui, ele deixa 3 verdades And Jesus here, he leaves 3 truths que eu e você precisamos entender. that you and I need to understand. A primeira verdade, The first truth, Jesus está dizendo aqui no verso 27, Jesus is saying on verse 27, agora meu coração está perturbado. now my heart is troubled. O que direi? What shall I Ele estava say? dizendo isso porque ele estava He was saying this because preparando he was para ir à cruz. preparing himself to go to the cross. E ninguém que está sendo preparado para ir à cruz ou para morrer está em paz. And no one who is preparing himself to go to a cross or to Se die você is sabe at que peace. você está prestes a morrer, você não fica em paz. If you know you're about to die, you're not just Jesus, at ele peace. era um ser humano. Jesus was human. Ele era Deus, mas ele era humano. He was God, but he was human. Ele tinha os mesmos sentimentos carnais que eu e você temos. He had the same fleshly feelings that you E and ele I diz, have. agora meu coração está perturbado, o que And direi? he says, now my soul is troubled, and what shall I say? Pai, salva-me desta hora. Father, save me from this hour? Ele disse, não, And he said, no, não. no. Eu vim exatamente para isto, It is for this very reason I came. para esta hora. To this hour. Pai, glorifica o teu nome. Father, glorify A your primeira name. verdade da mensagem que Jesus prega para os discípulos The first truth that Jesus preaches to his disciples é que nós estamos na terra para fazer a vontade do Pai. is that we are on the earth to do the will of the Father. O nosso problema é que nós colocamos a nossa agenda em primeiro lugar Our problem is many times we put our own agenda in first place. e não entendemos que nós estamos na terra para fazer a vontade do Pai. And we don't understand that we are on the earth to do the will of the Father. O que é que você tem feito What have you been doing nesses dias? during these days? Qual é a sua agenda What is your own agenda para esse tempo? for this time? Eu vim para fazer I came to do, exatamente isto, I came for this very para morrer reason, na cruz. to die at the cross. Jesus, ele entendeu exatamente qual era o propósito dele. Jesus understood exactly what was his purpose. E eu sou grato a Deus porque o meu propósito não é morrer na cruz. And I'm thankful to God that my purpose is not to die at a cross.
O meu propósito é anunciar o evangelho do reino, My purpose is to é announce the kingdom of the ensinar, gospel, is to expulsar teach, demônios, to rebuke demons, orar por cura. and to pray for healing. O meu propósito é My esse. purpose is Pregar a this, palavra, to preach the ensinar a word, palavra, to teach the word, expulsar os demônios, to rebuke demons, curar os enfermos. and to heal the sick. Mas todos nós temos um destino. But all of us have a destiny. O que você não pode dizer é: eu não vou fazer isso. What you cannot say is, I will not do this. Porque Deus vai te trazer de qualquer jeito. Because God will bring you in some type of way. Deus sempre há a sua forma de nos trazer God always has his way of bringing us para a rota do nosso destino. to the route of our E destiny. é por isso que muitas vezes nós somos odiados. And that's why many times people hate Porque us. quem não está cumprindo o propósito não quer que você cumpra o seu. Because those who are not fulfilling their purpose doesn't want you to fulfill your own. Sempre vão ter pessoas tentando nos desviar do nosso There propósito. will always be people trying to deviate us from our purpose. Preste atenção. Pay attention. As pessoas não te odeiam pelo que você é. People don't hate you because of who you are. Elas te odeiam por aquilo que elas não podem ser. They hate you because of what they are not able to be. O seu propósito incomoda muita gente. Your purpose bothers many people. Então o que incomoda as pessoas não é você. So what bothers people, it's É o not destino you. que você carrega. It's the destiny É o that you propósito carry. que você It's carrega. the purpose that Jesus you dizia carry. que, olha, eu estou aflito. Jesus used to say here, I'm troubled. Eu estou apavorado mesmo. I am truly desperate. Mas o que eu vou fazer? But what shall I Eu vou say? pedir ao meu pai para me I'm salvar? going to ask my father to Não, save não, não, me? eu vim para essa hora. No, I Eu came vim for para this esse hour. tempo. I came for E eu this vou time. cumprir. And I Eu will vou fulfill chegar lá. it. I Eu will não vou get me there. desviar I will da not rota do meu deviate destino. from the route Eu of vou my destiny. avançar I will move forward. contra o medo Against e fear contra tudo. and against everything, Eu vou chegar lá. I will get there. Primeira verdade que Jesus ensina aos seus discípulos é The essa: first truth that Jesus teaches his disciples nós estamos is na this, terra that we are on the para earth fazer a vontade to do the will do Pai. of the Father. A segunda verdade que Jesus The ensina, second truth Jesus o teaches, verso 24, on verse 24, Jesus disse: Jesus said, digo-lhes verdadeiramente, truly I tell se you, o grão de trigo não cair na terra, if a kernel e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, but if it dies, dará muito it fruto. produces many seeds. Quantos aqui querem dar frutos? How many want to give fruits? Quantos querem dar mais frutos? How many want to give more fruits? Você precisa morrer. You need to die. E Jesus não está falando aqui de uma morte física. And Jesus here is not talking about a physical death. Ele está falando de você morrer He's talking about you para os seus dying desejos to pessoais, your personal desires, para os seus prazeres to your pessoais. personal pleasures. Tem coisas que nós não gostaríamos de fazer, There are things that we didn't want to que do nós vamos fazer, and that we will do porque é a vontade de Deus. because it's the will of the Father. Eu não queria ter vindo para os Estados Unidos. I didn't want to come to the United States. Eu tinha uma vida cômoda, I had a good life. um advogado reconhecido na cidade, I was a well-known casada com uma esposa lawyer in que my era city. auditora do Banco do Brasil, Married to someone who was the auditor of Bank of Brazil. uma renda financeira mensal muito boa. We had a very good financial situation. Eu queria era ser juiz. What I wanted to be is a judge. Eu entrei na universidade com 17 anos. I went into a university with 17 Com years 22 old. anos eu tinha um escritório com vários estagiários e advogados trabalhando. At 22, I had an office with many other people working for me. Para um garoto que nasceu num lugar chamado Vila Verde, For a young man who was born in a place that's called uma Green vila Village. na Vila época Verde. com 500 habitantes, A place with about 500 inhabitants. uma mãe analfabeta A mother that wasn't e um pai alphabetized muito simples. or educated, and a very simple father. Com 17 anos entrar na universidade de direito. At 17 years old to go into a Com university 22 of ter law. um escritório dos melhores da And cidade. at 22 to have one of the best offices in Ah, the você city. não está entendendo. Oh, you don't understand. Você não entendeu. You didn't understand. E no melhor momento da minha vida, At the best moment of my Deus life, disse para mim: o seu sonho é ser juiz, God said to me, your dream is to be a judge. mas o meu sonho para você é que você seja um pregador da minha palavra. But my dream for you is for you to be a preacher of my word. Naquele exato momento eu falei assim: é o diabo que está At falando that comigo. exact moment I said, this is the devil that's speaking Não, to me. não pode ser. No, this cannot be. Porque a visão que eu tinha naquela Because the época vision that I had at that time é que ser pastor não era algo
is that being desejável. a pastor wasn't something that people desired. Porque eu via como os membros da minha igreja tratavam o meu pastor, Because gente. I saw how the people from my Vocês não church estão treated my entendendo. pastor. You guys have no idea. Vocês não estão entendendo. You don't get it. Eu via como os membros da igreja que eu frequentava tratavam o meu pastor. I saw how the members of the church that I went to Falei, não, treated my Deus, eu- pastor and said, não, no, God, não pode. No, that cannot be. Mas eu tive que entender a vontade de Deus. And I had to understand God's will. Eu tive que morrer para o meu I sonho. had to die. Eu tive my que own morrer dream. para algo que era um desejo pessoal. I had to die for something that was a personal desire. E aí eu comecei a orar. And I began to pray. Aí um dia Deus falou assim: você vai ser pastor nos Estados Unidos. And one day God said, you're falei, going to be melhorou. a pastor in the United States. And I said, oh, this is getting Eu better. falei, ser pastor nos Estados To be a Unidos? pastor in the Uau. United States? Wow. Nos States? In the United States. Melhor do que ser aqui em Vila Verde, né? It's better than being a pastor here in Vila Ou em Verde. Pancas. Or Pancas, which are places in Brazil. Yeah. E não sabia eu que eu teria que morrer mais ainda. And little did I know that I had to die even more. E todos os dias eu preciso morrer um pouquinho. And every day I need to die a little bit more. O que Jesus estava ensinando para os discípulos What Jesus was teaching to the é disciples que viver o cristianismo is that to live Christianity, é perder para ganhar. you have to lose in order to gain. A cultura desse mundo é você ter que ganhar e ganhar. The culture of this world is that you need to gain and gain. Essa semana um pastor amigo meu me ligou This week, a pastor friend of mine called me, e ele me contou algo tão triste. and he told me something so sad. No meio da pandemia ele trouxe um filho que morava num outro estado In the middle of the pandemic, he brought over a son that was living in para another vir morar com state ele aqui na to Flórida, come live with him here in para Florida, ajudá-lo numa empresa que ele estava administrando. to help him in a company that he was managing. Em 3 meses, In 3 months, o filho tomou a empresa dele, his son took the company deixou from uma dívida de him, $250 mil no cartão da empresa. left a debt of $250,000 in the card of the company, E ele viveu de favores, and he had to. só não passou fome porque cestas básicas aqui é dada em abundância. He had to live from people just giving them stuff. E ele disse que ele nunca imaginou que o filho que ele mais amava And he said he never imagined that the son that he loved the fosse fazer isso most com ele. would do this to him. Eu perguntei, como é que você está, pastor? And I asked him, how are you doing, Estou pastor? me levantando. I'm raising myself Você up. pode ser traído por qualquer pessoa, You can be betrayed by any person, que não vai te doer tanto quanto você é traído por alguém que você ama. that it won't hurt so much as being betrayed by someone you love. Porque as 3 coisas mais importantes da vida, Because the 3 most important things of life. a primeira é a saúde, The first is health. a segunda é a família The second is family. e a terceira é o tempo. And the third is time. Você precisa estar bem You need to be well para você viver aquilo que Deus quer. so you can live what God wants. Sem saúde, Without health, nossa vida é um caos. our life is chaotic. Sem família, Without family, é pior ainda. it's even worse. Agora, família But family não são só aqueles are not only que those têm o nosso sangue who have our ou que têm o bloodline nosso or DNA. our DNA. A Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. The Bible says that they are friends, they're closer than brothers. E eu tenho aprendido que família se constrói. I've been learning that families are built. É por isso que a igreja ela precisa entender a importância da comunhão. That's why the church needs to understand the importance of Porque fellowship. Deus nos conectou para sermos família. Because God has connected us to be a Muitos não têm family. os pais presentes aqui. Many don't have their parents here Muitos present. não têm nem os filhos às vezes Many don't presentes. even have their children here. Então família também se constrói. So families are also built. E Jesus estava ensinando um princípio poderoso, And Jesus was teaching a powerful principle que para viver o cristianismo é perder para ganhar. that in order to live Christianity, you need to lose to gain. E a terceira verdade para nós terminarmos. And the third truth to finish. O versículo 26 diz: Verse 26 says, quem me serve precisa seguir-me. whoever serves me must follow E onde me. estou, And where I o meu am, servo também estará. My servant also will be. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. My Father will honor the one who serves me. Notem que há uma recompensa
para quem serve no reino de Deus. See that there is a reward for those who serve in the kingdom Muitos of de nós God. buscamos honra, Many of us, we seek honor. buscamos ser We reconhecidos, seek acknowledgement. buscamos os aplausos, We seek applauses. mas nada melhor do que servir a Deus, But there's nothing better than to serve sem se God importar com o reconhecimento das pessoas. without caring about the acknowledgement from people. Talvez você ficou ferido ou machucado, Perhaps you were wounded or hurt porque você servia em algum lugar because you used to serve somewhere e você achou que não teve a honra devida. and you thought you didn't have Ou your due reconhecimento honor devido. or the Deus te due trouxe aqui nessa manhã recognition. para te curar desse God has sentimento. brought you here this morning to heal you from this Nós não feeling. podemos esperar a honra dos We homens. can't expect honor from men. Quem quer ser honrado por homens, Those who want to be honored by men, segue homens. they follow men. Mas quem quer ser honrado por Deus, But those who want to be honored by God, segue a Deus. they follow God. Porque o homem pode falhar com você, Because men can fail mas Deus against não é um you. homem para mentir. But God is not E a nem man filho to do homem lie para se or son of arrepender. man to repent. Cada vez que eu coloco meus talentos e meus dons a serviço do reino, Each time that I place my talents and gifts in the service of the kingdom, eu sou recompensado. I am rewarded. Jesus estava ensinando um princípio poderoso. Jesus was teaching a powerful principle. Olha, quem me serve precisa me seguir. Look, those who serve me need to follow me. E onde estou, meu servo também estará. And wherever I am, my servant will be Aquele as que me well. serve, meu Pai, o honrará. My Father will honor those who serve Existe me. uma recompensa para quem serve. There is a reward for those who serve. Eu quero dizer que nessa nova temporada, I want to say that in this new season, nessa próxima estação, this next season, a Life Point precisa que você se envolva. LifePoint needs you to become involved. Envolva em alguns dos nossos ministérios. Be involved in some of our ministries. Você já preencheu a ficha de voluntários, você vai ser... Alguém vai ligar para você. If you have already filled out the volunteers form, someone Se will você ainda call não you. fez, o nosso Welcome Center tem ali o formulário, preenche. If you haven't done so yet, at the Welcome Center we have it. Venha You can fazer just parte fill it dessa out. equipe de servos. Come and be part of this team of servants. Existem muitas vagas available There are many spots available na intercessão, in intercession, louvor, praise, diaconia, the deacons, ministérios de the visitação, ministry of visiting, no nosso Welcome Center. at the Welcome Center. Existe espaço no There is Kids. space in the kids Venha ministry. servir conosco. Come and be part Existe of uma us. recompensa. There is a reward. Jesus está dizendo, olha, meu Pai vai honrar você. Jesus is saying, my Father will honor you. Esse é o princípio que Jesus estava ensinando. This is the principle that Jesus was teaching. Que aquele que segue a Ele precisa servi-lo. That those who follow him needs to serve him. Essas são as três verdades que nós encontramos nesse texto tão rico. These are the three truths that we find in this rich A verse. primeira é que nós estamos na terra para fazer a vontade do Pai. The first is that we are on the earth to do the will of the Father. A segunda é que viver o cristianismo é perder para The ganhar. second is to be living Christianity is losing in order to gain. E o terceiro é que quem segue a Jesus precisa servir And ao the reino de third is that Deus. those who follow Jesus need to serve in the kingdom Eu of quero God. terminar And I want to finish dizendo que o seu propósito saying that your purpose é maior do que as suas is desculpas. greater than your excuses. Nós precisamos de parar de dar desculpas We need to stop giving excuses e entender que estamos na rota and understand that we are en route do destino to our destiny e que existe um propósito sobre as nossas and that vidas. there is a purpose over our lives. Que nós queremos servir ao reino de That we want to Deus. serve the kingdom of God. Amen. Amen. Eu quero orar com você. I want to pray with you. Logo após nós vamos estar distribuindo os elementos também da Santa And Ceia. soon after we're going to be Mas antes eu distributing the queria elements orar of the com Holy você. Communion, but before that I want to pray with you. Feche seus olhos por um momento. Close your eyes for a moment. Pai, eu quero abençoar cada uma dessas vidas. Father, I want to bless each one of these São pessoas tão lives. especiais, They are such special people. pessoas que o Senhor tem levantado para esse tempo. People you have raised up for this time. E assim como Jesus disse que não ia
pedir ao Senhor para nos salvar And as Jesus says that you wouldn't ask Jesus to save you desta época, from this time, deste tempo, from this moment, mas que Ele veio exatamente para aquele tempo. but that He came exactly for that time. Que nessa manhã nós possamos entender That this morning we may understand que foi para esse tempo that it was for this que o Senhor nos time chamou, that you have que called foi para us, esse that it tempo was for this que o Senhor time preservou a that nossa you have vida. preserved our E nós lives. nessa manhã queremos nos levantar And we this morning we want para to fazer rise a up tua to do vontade, your will, entendendo que nós precisamos às vezes perder para ganhar, understanding that sometimes we need to lose in order to gain, para te servir, so we can serve não só para you, te seguir, not only to mas follow também para you, te servir. but to also Eu quero serve abençoar cada uma dessas you. I want pessoas to bless each one of these que estão people nesse prédio, who are in this as que estão building, conectadas no nosso campus online. those who are connected to our É campus tempo de nós online. nos levantarmos. It's time for us to É tempo rise da up. voz profética da igreja It's time for the prophetic ser voice of the conhecida na church terra. to be Eu recognized repreendo o in the earth. espírito do I anticristo rebuke the spirit of the que tem Antichrist agido nesse tempo, that has been moving in trazendo this time, frieza espiritual, bringing spiritual coldness, trazendo desmotivação. bringing desmotivation. Eu oro para que nós possamos ser cheios, I pray that we may be cheios do teu filled espírito, with your spirit, para vivermos esse so tempo, we can live in this porque time, foi para esse tempo because it was for que o Senhor this nos time chamou, that you have em called nome de us. Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Amém.